Rubinho, tudo bem com você? Bom dia, obrigado pelo convite, mas eu queria dizer que você me ofende me chamando de Rubinho, porque o sufixo "inho" é pejorativo. A única pessoa que me chama pelo nome é o Adriles. Sou eu Me chama chamo é de de Rubens, Rubens. então Ai, que é estranho, é muito Rubens estranho. Alberto. É Meu muito caro estranho Rubens. chamar de Rubens, é muito estranho. Eu chamo no plenário, as pessoas O falam, quem que é Adriles esse? me chama de Rubens no plenário. Eu falo, tá bravo comigo? Eu fiz Meu alguma caro coisa Rubens. errada? É Eu tô igual mãe. ofendido. É, Rubens, mãe, quando chama sem o inho e o Ô, nome completo é porque tá feia a coisa. Rubens, vem aqui. Bota mãe a É, vai direita levar uma dele. dura. Bom dia, gente. bom dia e Rubens, Rubinho. Vamos lá, a gente tem esse começo de ano no âmbito municipal, a gente tem vários desafios que vocês vão enfrentar na Câmara, especialmente dessa militância maluca. E é, eu queria ouvir de você essa proposta de tornar Fernando Haddad persona não grata. Me explica um pouco isso daí, Rubinho, por favor. Aí. Pois é, na verdade eu acho que é uma justa homenagem ao Fernando Haddad. Suspeito é o pior prefeito da história de São Paulo, não sou eu que estou dizendo, a eleição de 2016 mostrou isso, afinal de contas ele perdeu a reeleição no primeiro turno. É o pior ministro da Fazenda da história do Brasil. É um sujeito que destruiu a economia, não há estabilidade econômica no país, não há uma matriz econômica séria, simplesmente tenta taxar, monitorar as pessoas, como fez no caso do Pix. E eu penso que é uma justa homenagem à altura da incompetência do sujeito, torná-lo persona não grata na cidade de São Paulo. Tenho certeza que a gente tem ampla maioria na Câmara, exceto os vereadores do PT e do PSOL, que defendem esse pária. No restante, a gente tem condição de aprovar em plenário e mostrar para o Brasil que a cidade onde o Haddad prefeitou, a única eleição que ele ganhou na vida, na verdade o rejeita e não quer sequer que ele passe aqui para tirar férias ou para tomar um cafezinho numa padaria. Perfeito. A professora, tem uma pergunta para o Rubinho? Tenho. Obrigada pela disponibilidade, vereador. Eu queria saber a respeito de um projeto seu, porque entra ano, sai ano, a gente vê a direita reclamando nas redes sociais sobre a presença de crianças naquela parada, eu não sei mais qual é a sigla, mas aquela parada onde o pessoal da bandeira do Gay. arco-íris. Hã? É Gay. gay? Não, mas é que gay tá ultrapassada, é Tem LGBT, um alfabeto inteiro. TV, essa parada onde essas Porções de pessoas gay. ficam ali, não sei, mas é essa daí que tem a bandeira do arco-íris e É todo isso aí. mundo fica exibindo seus fiofós à luz do sol, e a gente vê crianças, infelizmente, presenciando essas coisas, né? Eu fiquei sabendo que o senhor tem um projeto para tentar dar um fim nessa queixa que a gente já vê se repetindo há anos na internet. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para gente. Pois é, na verdade é uma esculhambação que acontece na parada gay. Quem já foi naquele local, quem já teve de ver o desprazer de ver as imagens do que acontece, vê cenas não apenas de nudez, mas de exposição a conteúdos de cunho sexual para menores de idade. Eu não estou falando ali de uma criança de 17 anos, estou falando de crianças de 7, 8, 9 anos de idade, porque a gente sabe que a esquerda ataca justamente na primeira infância, ataca na inocência, na juventude para tentar incutir seus valores. E o conceito da parada gay é uma dessas frentes onde há o ataque dessa gente. É um evento grande, é um evento massivo que reúne milhares de pessoas e, naturalmente, essas crianças são expostas àquele conteúdo sexualizado, aquele conteúdo erotizado, como se fosse normal, como se fosse comum e corriqueiro, e isso tem um impacto na inocência dessas crianças. Além do que é feito numa via pública, as pessoas que desejam transitar, as famílias que não concordam com aquele tipo de evento, são obrigadas a ser expostas a esse tipo de conteúdo, e isso é completamente imoral, é inaceitável. O projeto que eu apresentei, por mais que eu gostaria de pessoalmente proibir isso de uma vez por todas, eu acho que não compete a mim proibir as pessoas de serem ou não serem algo, mas compete a mim legislar e regulamentar de forma que a gente consiga transmitir paz e tranquilidade e equidade para a sociedade. O projeto ele diz o quê? Que a parada LGBT deve ser realizada em locais fechados. O que eu quero com o objetivo do projeto? Que ela vá ser realizada lá no AMB.
onde acontece o carnaval, não mais na Avenida Paulista. Quem quer ir para o evento, vai lá para o AMB, serão colocadas catracas e as pessoas que forem adentrar serão naturalmente revistadas para evitar que tenham armas, até para a segurança dos próprios participantes do evento, só que proibida a participação de menores de 18 anos. O sujeito tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 segundos. Não vai participar. É só para maior de idade. O maior de idade faz o que quiser da própria vida, não é problema meu, não é problema de ninguém. Cumpra as leis e fica à vontade. O menor de idade não pode ser exposto, sob pena de uma multa de R$1 milhão aos organizadores. Afinal de contas, a multa é exagerada, Rubinho? Não. A multa tem que ter o caráter punitivo e educativo. Se não for uma multa alta, naturalmente ela vai ser paga e eles vão fazer o que eles bem entendem. Então a gente tem que ter uma multa que gere prejuízo. E o objetivo é proibir, de uma vez por todas, que as crianças sejam expostas a esse tipo de conteúdo. Além, é claro, da erotização, do conteúdo sexual, da normalização do que eles entendem por adequado, existe ainda o vilipêndio à fé cristã. Todos sabem que toda parada gay tem o sujeito maltratando a imagem de Jesus Cristo, o sujeito vilipendiando os símbolos sacros, e isso é um completo desrespeito. E as crianças são expostas a isso. Não é aceitável que isso aconteça. E aí eu acho interessante que uma vereadora da Câmara de São Paulo respondeu uma matéria que fizeram na Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo Me Atacando, né? E ela disse, existe um recurso que vem para a cidade de R$600 milhões com a parada gay. Então, o primeiro ponto, qual é o preço da inocência das crianças? Para mim, isso não tem preço. Não existe dinheiro capaz de suprir o abalo que é causado na inocência de uma criança, que sai de milhares. E por segundo, que realize no AMB. O carnaval acontece lá com tranquilidade, já é um local histórico, existe o fluxo. Fui questionado se havia fluxo. Bom, a gente tem Fórmula E lá, se pode ter uma corrida, pode ter uma parada. Eu acho que não tem problema nenhum e eu tenho certeza que a ampla maioria da população, a população de bem que está cansada do avanço da cultura woke, aprova esse projeto. Adriles Jorge, tem uma pergunta para o Rubinho? Com certeza. Meu caro Rubens, a Vira e Mexe eu quero vai... sua volta no projeto, hein? Tá, já terá, já cheguei antes, você terá. Vira e Mexe volta, o seu antigo projeto estabeleceu uma ONG, uma CPI sobre as ONGs, sobretudo as administradas pelo padre Júlio Lancelotti. Voltou agora com uma nova roupagem, com o Pavanato, com a Amanda Vettorazzo, todos nós assinamos. Eu queria primeiro perguntar e pedir para o senhor esclarecer, porque tem muita má dúvida. As pessoas me chegam na rua, mas como assim? Vocês, vereadores, vão fazer uma ONG para investigar pessoas que estão ajudando pessoas em situação de carência na rua? Não é verdade. Essa ajuda, primeiro, há denúncias de desvio de verba, há a possibilidade de você sustentar uma pessoa naquela situação de miserabilidade, de fragilidade social. Há, inclusive, algumas ONGs acusadas de fornecer drogas a essas pessoas, ou seja, vira uma espécie de bolsa crack. Eu queria que você expandisse esse assunto, falasse qual é a necessidade de estabelecer. E há também essa figura controversa, para não dizer outra coisa, do padre Júlio Lancelotti, que tem um vídeo a ele atribuído, que talvez ele pudesse estar masturbando diante de um jovem. Ou seja, a pessoa que eventualmente poderia estar cuidando de jovens completamente em situação frágil, poderia eventualmente ser uma potencial abusadora. Ou seja, quais são os problemas das ONGs que tentam cuidar e deturpam o conceito de cuidado na Cracolândia? Tem um delay. Gente, tá tudo travado. Não sei se vocês estão me vendo ou ouvindo, mas eu não consegui ouvir o que a gente te escuta bem. No chat. A gente te escuta bem. Você está ouvindo a gente? Você ouviu a pergunta do Adriles? Não, caiu tudo, até mandei no chat. Eu ouvi você agora. Não tem problema. Adriles, repete então a pergunta. Vou perguntar novamente. A CPI das ONGs recebe uma saraivada de críticas quando as pessoas dizem, mas vocês vão criticar e investigar pessoas que estão cuidando de situação em situação de abandono nas ruas? Aí eu disse que, eventualmente, você pode construir exatamente um reforço àquela situação de fragilidade, um reforço ao uso de drogas, tem denúncia de desvio de dinheiro, você pode potencializar e aquelas pessoas se sentem confortáveis naquele lugar, porque tem ONG que eventualmente ajuda essas pessoas. Qual é o objetivo das ONGs que você promoveu e continua promovendo junto comigo, inclusive, e qual é exatamente a viabilidade de uma solução factível para o problema da Cracolândia?
Ouviu? Agora eu ouvi mais ou menos, Adriles. Tá Veio bom. picado, mas eu entendi que é ONG Cracolândia, certo? É isso aí. Bom, vamos lá. Tá, eu propus a CPI das ONGs no ano passado. A gente tinha uma Câmara diferente na Câmara de São Paulo, uma Câmara que não tinha tanta coragem de ir ao enfrentamento como a atual. Naturalmente, por mais que eu tenha feito um esforço muito grande, consegui ali 26 assinaturas, mas faltaram duas para que eu conseguisse abrir a CPI e passar limpo essas ONGs. As ONGs, elas recebem verdadeiras fortunas anuais do poder público. O orçamento no ano passado foi de 2,3 bilhões de reais para assistência social na cidade de São Paulo. É um valor significativo, é um valor que tem um impacto muito grande, mas que não tem trazido o retorno adequado. Pois quando a gente anda pela cidade, nós vemos um número absurdo de pessoas em situação de rua. Quando a gente passa pela Cracolândia, a gente vê a falência do Estado. As pessoas que moram naquela região estão entregues à criminalidade, à marginalidade, não têm a certeza se conseguirão voltar para casa. A gente teve o caso, já não tão recente, de um trabalhador que foi esfaqueado com um cachimbo por um usuário e nada aconteceu e ele perdeu a vida. Esse é o retrato do que nós temos na Cracolândia hoje. Primeiro ponto, uma CPI para auditar todas as ONGs, separar o joio do trigo. Existem ONGs que fazem um trabalho muito sério, como a Cristolândia. Essas ONGs têm que ser enaltecidas, elas têm que ser premiadas, o trabalho delas tem que servir de exemplo. E existem ONGs, como aquelas do padre Júlio Lancelotti, vinculadas ao Júlio Lancelotti, que devem ser auditadas, que têm indícios de irregularidade, que naturalmente, em havendo irregularidade, devem ser punidas. E é esse o nosso papel enquanto vereadores. Eu espero que a CPI agora apresentada pelo Pavanato vá adiante, que a gente consiga auditar essas ONGs, fiscalizar todas elas e passar limpo o que acontece, inclusive punindo os responsáveis. Voltando para a questão da Cracolândia. É um problema endêmico da cidade? Sim. Primeiro ponto, aquele muro que está sendo agora criticado, o muro da discórdia, como se tivesse sido criado ontem e estivesse isolando as pessoas. Primeiro, eu gostaria, efetivamente, que ficassem cercados e isolados com um muro de 4 metros de altura, poderia chamar, inclusive, cadeia, seria ótimo. Mas a prefeitura está certa em fazer a manutenção do muro. O problema é que essas pessoas têm livre acesso, podem ir e vir. Se você dá a volta, você vê que está aberto o ambiente, não é um muro cercando as pessoas, como a esquerda quer fazer valer. Inclusive, o STF intercedeu no assunto do muro. Eu não entendo o que faz o STF querer saber do que acontece no muro na cidade de São Paulo. Isso é completamente esquisito. Vamos concordar. Só que ele tem que haver uma política coercitiva naquele local. A GCM tem que parar de fazer a segurança dos usuários e passar a reprimir os usuários. O sujeito tem que ser recolhido. Em conversa há algum tempo com o capitão Derrite, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele inclusive me traçou algumas estratégias que eles passarão a adotar para recolher essas pessoas que estão na Cracolândia, porque a grande maioria delas está descumprindo medidas protetivas. A pessoa está numa condicional, a pessoa está numa liberdade aberta, no regime aberto, ela não pode frequentar bares, não pode frequentar locais onde tenha uso de drogas, de bebidas, então naturalmente está descumprindo a medida. Se a gente não consegue fazer internação compulsória por força de decisão do STF, a gente pode pelo menos fazer essas pessoas voltarem para a cadeia, que é o lugar delas, porque estão descumprindo as medidas. Inclusive, a gente tem visto uma divulgação muito grande do Smart Sampa, que são aquele sistema de câmeras da cidade, que está sendo utilizado para prender bandidos, e que o que é louvável, eu apoio muito. Inclusive, foi uma das pessoas que idealizou e pediu o projeto, eu apresentei junto com a muralha da Santa Efigênia para que fosse realizado. E ele podia ser direcionado para a região da Cracolândia para fazer um mapeamento desses criminosos que estão lá, recolher esses bandidos e devolver para a cadeia. Eu entendo e eu acredito que somente fazendo uma política junto dos moradores, dos trabalhadores, das pessoas de bem daquele local, tratando o bandido como bandido, tratando o criminoso como criminoso, tratando o usuário, o drogado como o viciado que é, recolhendo essas pessoas e tratando, que a gente vai conseguir resolver a situação da Cracolândia e resgatar o centro. Do contrário, a situação que a gente vê ali só vai se agravar. Perfeito, Rubinho. Eu queria fazer só uma pergunta derradeira também para o vereador Rubinho sobre o ponto que você trouxe. O Supremo interferindo em políticas públicas municipais, isso já acontece sistematicamente em várias cidades, em vários governos estaduais, na própria competência do Executivo Federal, isso aconteceu durante o governo Bolsonaro, e agora, como eles têm lá um acordo de mafiosos entre Executivo Federal e Supremo, o negócio anda mais ou menos na linha que o Lula gosta, com Alexandre, Gilmar e Barroso juntos, mas como que você vê a interferência do Supremo no âmbito municipal?
Olha, cortou de novo, mas eu consegui pegar alguns pedaços. Eu não sei se vocês estão tendo meu retorno, está travado aqui. Posso dar uma sugestão para tirar o fone, deixar no celular, será? Rubinho, tirar o fone de ouvido e O meu deixar no... fone que está falhando? Eu acho Pera aí. que é o fone. Aí assim a gente, acho que talvez melhore, porque às vezes a conexão é do Bluetooth, o problema é do Bluetooth. Tem que... Vamos ver se está funcionando. Não? Foi? Tá me Eu acho. ouvindo? Foi Eu tô agora? te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Ô, gente. Poxa. Não. Não, mas não tem problema. A gente chama o Rubinho para um outro momento Agora também. foi? Eu tô te ouvindo, perfeito. Você tá ouvindo a gente? Não, acho que não. Acho que não. É ele que não tá ouvindo a gente. Não tá, Ok. não tá com problema. ok. Eu quero pedir, Rubinho, eu queria te agradecer, Estão obrigado. me vendo, gente? Sim, A gente tá vendo, mas tá com é problema. você que não tá vendo a gente. Vamos, tira o Rubinho, pede para ele entrar de novo, a gente continua a conversa aqui, a gente vai trazer a pauta 3 e eu queria ouvir o Rubinho sobre essa questão do Supremo, para a gente encerrar também o papo com ele. Mas vamos lá, eu queria trazer para vocês a pauta que eu mais gosto, né, Adriles? É a pauta dos crimes do Supremo Tribunal Federal. E eu não sei se vocês conseguiram ver. Olha só, Rubinho voltou. Vamos trazer o Rubinho aqui para fazer o encerramento. Vamos lá. Será que ele está na área? Não. Aê. Tá ouvindo a gente agora, Rubinho? Eu acho que tá com algum problema, que a hora que eu saio da sala eu escuto vocês. A hora que eu volto eu não escuto Tá mais. escutando? Agora tô, ficou legal. Então tá perfeito. Então, Rubinho, eu queria te ouvir sobre a influência do Supremo Tribunal Federal no âmbito municipal. Você vê isso como uma realidade que tem que ser enfrentada pelos vereadores também? Sem dúvidas. Eu passei pelo primeiro de sabor sobre isso o ano passado. Veja, eu, como presidente da Comissão de Política Urbana, passei a investigar a atuação do serviço funerário na cidade de São Paulo. A gente sabe que está uma situação caótica, as concessionárias não têm feito um serviço a contento. São casos de ossadas expostas, as pessoas estão pagando preços aviltantes e não estão tendo o serviço entregue. Tem diversas camadas de erros ali. E a competência de fiscalizar isso é de quem? Da Câmara Municipal de São Paulo, da Comissão de Política Urbana, o que nós estávamos fazendo. Acontece que o PCdoB, na pessoa do Orlando Silva, ingressou com uma ação no STF, que caiu nas mãos do ministro Flávio Dino, e passou a atuar atropelando a Câmara. O Flávio Dino avocou para si a fiscalização de um contrato municipal para analisar e levou uma audiência, onde levou todo mundo de São Paulo para o STF. Eu tive que ir lá numa audiência com o Flávio Dino no STF para tratar sobre o serviço funerário. Qual é o ponto? Não compete ao STF analisar o cumprimento de contrato. Foi o que eu falei, essa corte agora virou um tribunal de pequenas causas, eu não estava sabendo. Daqui a pouco a gente vai discutir acidente de trânsito aqui. Porque uma questão contratual, por mais que eu entenda que o serviço funerário está errado, o STF tem intercedido ali na linha que eu estava seguindo, que era contrário ao serviço funerário, à continuidade do contrato, isso está errado. Eles não podem vir aqui na cidade de São Paulo discutir um contrato do município. A competência é do Tribunal de Justiça. Se houver alguma irregularidade, caberia a um partido político com representatividade na Câmara, o que não é o caso do PCdoB, que não tem vereador eleito, ou a qualquer dos vereadores, ou a qualquer munícipe, qualquer parte que se sentisse lesada, interceder judicialmente no Tribunal de Justiça. Nós temos ainda o órgão consultivo, o Tribunal de Contas do município, que tem feito a investigação, não compete ao STF em momento algum. O STF atropela competências. Aí ainda eu fui informado nessa audiência que houve a criação de uma corte de conciliação por iniciativa do Flávio Dino. Isso é coisa de pequenas causas. É aquele negócio de acidente de trânsito, o negócio do PROCON lá, não pagou, você vai lá e resolve. Não da Suprema Corte. Eu aprendi nas bancas da faculdade, com excelentes professores, que cabia à Suprema Corte ser a guardiã da Constituição e nessa tal condição discutir conflito jurisprudencial entre tribunais de estados, preceitos fundamentais através das ADPFs, que acabaram sendo normalizadas como ações corriqueiras pelo comunista do Randolfo Rodrigues. Isso virou uma completa esculhambação. A Corte tem interferido em tudo. Isso não pode acontecer. O que nós vimos agora mais recentemente do STF intercedendo na questão do muro da Cracolândia é
completo de um absurdo. Se o prefeito quer fazer um muro na Cracolândia, ele faz. Se o prefeito quer derrubar o muro, ele derruba. E aí cabe a nós, vereadores, aplaudir ou criticar de acordo com a ação. Cabe à população aplaudir ou criticar de acordo com a ação. Ah, mas está ferindo os direitos humanos. O argumento de direitos humanos serviu para tudo, para que o STF interceda em qualquer assunto e a gente tenha que engolir. Vem cá, existe tribunal adequado, existe câmaras adequadas no Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo, existe a Câmara de Direito Público capaz de analisar qualquer medida. Eu, particularmente, sou favorável ao muro, mas eu não entro nem na questão de se tem que ter o muro ou não. A questão é que o STF não tem que se imiscuir nesse assunto. E é o que está acontecendo dia após dia. A gente já sofre, eu vinha realizando uma série de ações para remoção daquelas pessoas que estão alojadas, morando na Avenida Gastão Vidigal, morando no meio da rua, para que elas fossem para o aparato social e para coibir que elas se estabeleçam ali como moradia nos canteiros, nas praças, e acabem com a beleza da cidade, acabem com a segurança da cidade e com a caminhabilidade das pessoas. O que aconteceu? Veio o senhor Alexandre de Moraes, por meio de uma decisão do STF, e proibiu esse tipo de remoção, ainda determinou que tem que haver notificação prévia. Então, vou chegar na barraca, ô senhor morador de rua, o senhor está notificado a sair. Ele vai pegar, vai enrolar aquele papel, fazer um cachimbo e fumar. Gente, é uma completa esculhambação. O STF interfere em tudo e acaba contribuindo para a destruição das cidades, porque é muito cômodo. O sujeito está morando em Portugal, vai e vem de Portugal, classe executiva, e mantém a gente imerso na sujeira da porcaria, que é exatamente o que está acontecendo no dia atual. Se não houver uma força-tarefa, não apenas do município de São Paulo, mas de todos os municípios, dos vereadores, dos prefeitos, para colocar um basta nesse arrobo que tem sido feito pela Corte Superior, infelizmente, os poderes podem ser fechados, legislativo, executivo, e a gente simplesmente abandona a nossa função. Perfeito. Até porque não existe a figura do Supremo Vereador, né? O Vereador Supremo. Isso não está. A gente vai mudar Vereador isso. Federal. Vereador federal. Não existe. Eu e o Rubens vamos mudar um pouco isso. Isso. Vamos inovar. Agora, falando sério, existe uma interseção entre o município, entre o Estado, entre a federação? É claro. Os poderes não são isolados, eles estão interconectados. Se o STF faz um desmando na política de eventual cuidado de funerárias, que se faz uma interferência num muro construído na Cracolândia, a gente chegou a um nível de interferência completamente arbitrária e completamente tirânica, que chega até os municípios mais simples. E é sempre por interferência de um parlamentar de esquerda. Percebam quantos parlamentares de direita, conservadores, liberais, têm as suas demandas atendidas pelo STF. Façam essa pesquisa. Então, a leitura é parcial. Perfeito. E eu queria falar, Rubinho, muito bom bater esse papo com você. Queria agradecer demais. E portas abertas aqui. Vamos vamos bater esse papo mais vezes para saber os bastidores da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo e da atuação de vocês. Eu tenho certeza que esse começo de ano promete. Se Deus quiser. Obrigado, Rubinho. Obrigado pelo carinho. Um ótimo dia aí e obrigado por separar um tempinho pra gente, Rubinho. Abracinho, Rubão. Valeu. Eu só tô vendo o Adriles aí só. Obrigado.